Olá, a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e sobre o uso que ele fez nos seus ensinamentos das parábolas. Mas para nós falarmos de Jesus, primeiro nós precisamos entender um pouquinho mais quem é Jesus, um pouquinho além do que a gente já conhece, dos evangelhos. Então, nós lemos na codificação, Livro dos Espíritos, que Jesus é um espírito puro. Mas o que é um espírito puro? Então, eu vou dar uma lidinha na questão 100, um pedacinho só da questão 100 do Livro dos Espíritos, onde tem a escala espírita. Depois, se vocês quiserem olhar em casa, questão 100 e seguintes tem a escala espírita. Então, nessas questões aqui que eu vou falar, o Livro dos Espíritos mostra que os espíritos podem ser divididos em ordens. Então, nós temos a terceira ordem, que somos nós, os espíritos imperfeitos, cada um com as suas dificuldades, com as suas coisas a corrigir, também com algumas virtudes. A segunda ordem é dos espíritos bons, que já atingiram uma moralidade, um grau de bondade, de sabedoria, de intelectualidade. E temos a primeira ordem. Essa primeira ordem é dos espíritos puros. O que o Livro dos Espíritos nos diz? Que eles não sofrem mais nenhuma influência da matéria, como nós. Esses espíritos percorreram todos os graus da escala espírita, se despojaram de todas as impurezas da matéria e alcançaram a soma de perfeição de que uma criatura pode chegar. Então, todos nós saímos simples, ignorantes das mãos do Criador, e quando nos despojamos de todas essas imperfeições que é possível, chegamos a essa categoria mais elevada, que é a de espíritos puros. E quem nós conhecemos nessa categoria? Jesus é um espírito puro. O Livro dos Espíritos também nos diz que estes espíritos puros, porque são muitos, o que nós conhecemos aqui no nosso planeta é Jesus, gozam de inalterável felicidade, e que essa felicidade não é monótona, eles não estão parados em contemplação. O Pai trabalha, todos os espíritos que se descobrem na sua própria utilidade trabalham o tempo todo. Então, esses espíritos trabalham muito, eles são os mensageiros e os ministros de Deus e executam as ordens de Deus para manter a harmonia do universo. Então, esse é nosso Mestre Jesus. Assistem um homem nas suas aflições, e para eles isso é uma ocupação grata que lhes traz muita felicidade. Então, isso é um espírito puro. Só que Jesus não é apenas um espírito puro. Nós vamos procurar na Revista Espírita, eu vou dizer direitinho para vocês olharem depois em casa se quiserem, ou pesquisar no Google. Revista Espírita de fevereiro de 1968. Uma mensagem do espírito Lacordaire, que é um espírito muito conhecido assim, na codificação. Tem mensagens dele no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns. E o que Lacordaire fala? É um pedacinho bem pequenininho. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, muitos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Olha só, nós temos os espíritos puros e alguns chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados nos desígnios de Deus e executar esses desígnios. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então, Jesus é um espírito puro, mas é também um Cristo, nosso governador planetário. Agora nós vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre esses espíritos puros. Vocês também podem olhar lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo A Comunidade dos Espíritos Puros. Emmanuel nos fala desses espíritos puros em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, que se aproximaram da Terra em momentos decisivos para nós. Então, um momento que Emmanuel nos fala que esses espíritos puros se aproximaram da Terra
foi quando ela ainda não era Terra, quando aquela massa ainda estava se desprendendo da nebulosa solar para resfriar e se tornar essa Terra que nós conhecemos hoje. Jesus presidindo todo esse processo desde o começo como nosso governador planetário. A segunda vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniu foi quando estavam decidindo a vinda do nosso Mestre Jesus há 2000 anos atrás aqui para trazer as verdades divinas, a lei de amor e caridade, os exemplos, exemplificar tudo, porque Jesus, como Espírito puro, ele enviou muitos reveladores da sua lei divina. Então nós temos em todas as épocas da humanidade, em todos os lugares, esses reveladores das verdades enviados por Jesus, que é nosso governador planetário. Então nós tivemos Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, espíritos elevados na área de todas as ciências, de todas as áreas do conhecimento, para ajudar a alavancar o progresso da Terra. Todos estes escolhidos por Jesus e enviados por eles em graus diferentes de entendimento. Mas Jesus veio ele mesmo há 2000 anos atrás trazer essa mensagem, e ele não veio apenas falar, ele veio vivenciar, exemplificar. Ele mesmo é a boa nova, o evangelho é ele, seus atos, suas palavras, sua vivência. Então nós temos Jesus, nosso mestre, guia, modelo, governador do nosso planeta, que os cientistas dizem que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e Jesus já era quem ele é desde esse tempo. Emmanuel nos fala que a planeta em que Jesus evoluiu já nem existe mais, já se tornou poeira entre as estrelas. Então essa é a grandiosidade desse Mestre Jesus, e assim fica mais fácil para nós entender os seus atos, seus ensinamentos, a grandiosidade dele, e confiar principalmente no seu governo sobre nossas vidas e sobre nosso planeta. Então a gente tem um espírito desse grau de grandeza, de elevação, e como que ele ia se comunicar com aquelas pessoas simples da época em que ele esteve entre nós? Como que ele ia se fazer entender? Ele se fez entender muitas vezes por parábolas, porque ele usou a linguagem simples da época, ele usou as figuras simples daquela época que as pessoas tinham condições de entender, o grão de mostarda, a ovelha, o peixe, o pescador, a semeadura, a colheita. Ele usou dessas palavras simples, dessas figuras simples, para que se fizesse entendido pelas pessoas daquela época. Então, ele nos falou por parábolas. Então, o que são essas parábolas? As parábolas são pequenos contos, sempre com ensinamento, com uma moral, e são encontradas muito nos escritores gregos e latinos, mas os seus exemplos perfeitos se encontram na Bíblia. E Jesus fez grande uso das parábolas. Nesse livro aqui, que é muito bom, do Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos diz que as parábolas são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que Jesus fez das parábolas tinha por fim ensinar mediante comparações, usando, como dissemos, figuras simples do cotidiano. Emmanuel nos diz que essas parábolas são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para toda a humanidade. Como para toda a humanidade? Porque Jesus não falou só para aquela humanidade que estava encarnada naquele momento na Terra. Com sua capacidade de espírito puro, que nós temos nem condições de avaliar, ele inseriu nas parábolas conhecimento não só para o povo que estava presente ali naquela época, mas para todos os povos que viriam de todas as épocas, de todos os lugares. Então, o que acontece? À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprendendo, nós vamos nos melhorando, crescendo em moralidade, intelectualidade, sabedoria, maturidade do senso moral, como o Evangelho nos diz, a gente vai compreendendo um pouquinho mais as parábolas. Então, na superfície, tem aquela história, tem aquele pequeno conto com uma pequena moral. Então, nós acessamos. Daqui a 500 anos, não sei, em qual encarnação nossa mais à frente, 3 daqui para frente, nós já vamos ler a parábola e nós vamos enxergar muito mais coisa do que estamos enxergando agora. As parábolas são sempre vivas, por causa do ensinamento que Jesus colocou em camadas ali. Como? Não sei, como compreender a mente e a capacidade de um espírito puro, mas foi isso que Jesus fez. Tanto que tem parábolas que
a gente não entendia sem conhecer a doutrina espírita. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos mensagens que vêm explicando as parábolas de uma forma que a gente não tinha condições de compreender. Então, a gente tem a ajuda do Consolador prometido por ele, por Jesus, e a gente já entende mais um pouquinho, e vamos entendendo mais um pouquinho. Por isso que é sempre bom ler, reler, daqui a 5 anos, ler de novo, 10 anos, sempre estar em contato com as palavras de Jesus, porque nós mudamos e conseguimos acessar muito melhor o que Jesus está nos falando. Então, deixa eu ver o que mais que eu queria falar sobre os vários níveis de entendimento. Sim, nas palavras, uma coisa muito importante, porque é a orientação dos espíritos para nós. Nas palavras de Jesus, nos seus atos, na sua vida, apenas no falar sobre ele, nós entramos em contato com o magnetismo de Jesus. Muitas vezes a gente não tem condição de fazer uma prece, de se equilibrar dentro de casa, mas se nós simplesmente conversarmos sobre Jesus, pensarmos sobre ele, refletirmos, mentalizarmos, tentarmos ver na nossa tela mental a sua imagem, como nós o imaginamos, nós já estamos ligados a ele. E os espíritos nos dizem que nos momentos de dificuldade em família, nas perturbações, que nós leiamos em voz alta o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Por quê? Porque na lista são mensagens de Jesus, do Espírito de verdade, que é Jesus, que presidiu o processo da codificação, que trouxe essa invasão organizada dos espíritos, que deu origem à codificação através dos espíritos bondosos que vieram e através de Kardec, nosso codificador. Então, lendo as palavras em voz alta do Cristo Consolador, você pode ler um item por dia, 1, 2, 3, quantos quiser, não importa, o que seu coração pedir, mas em voz alta no seu lar vai ajudar não só você, mas algum irmão que porventura precise ouvir as palavras de Jesus através da sua voz no seu lar. E o magnetismo de Jesus está ali naquelas palavras. Então, voltando, Jesus trouxe para nós as verdades divinas e os ensinamentos dele, muitas vezes através das parábolas. Então, eu trouxe 3 parábolas, são pequenas, em que eu vejo Jesus demonstrando ali o amor do Pai, a providência divina, a solicitude de Deus para todos nós, suas criaturas, o acolhimento que recebemos o tempo inteiro da espiritualidade amiga, de Deus, de Jesus. Essas parábolas estão em Lucas, no capítulo 15. Eu nem peguei o versículo, porque no capítulo 15 tem uma parábola atrás da outra em Lucas, e eu separei 3. Eu separei a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. O filho pródigo, eu acho que teve estudo há pouco tempo, não lembro, mas ela é maiorzinha, eu não sei se eu vou ler, deixa eu ver aqui. Mas eu vou ler a ovelha perdida e a dracma perdida, porque já serve ao nosso propósito. A dracma perdida. É do mesmo livro que eu peguei a explicação sobre as parábolas. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? A dracma é um valor, é uma moeda. Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa parábola fala de uma mulher que tem 10 dracmas, mas mesmo assim ela revira a casa inteira até achar essa dracma e fica muito feliz quando a encontra. E Jesus nos diz que há júbilo na presença dos anjos, dos bons espíritos, quando um pecador se arrepende, quando um de nós se arrepende e muda o roteiro. E a outra é a da ovelha perdida. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se conseguir achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Então Jesus fala desse pastor
que deixa guardadinhas 99 ovelhas, mas vai procurar a que se perdeu, que tem muito a ver também com a vinda de Jesus para nós, né? Essas ovelhas perdidas que ele precisa trazer de volta para o aprisco, para a verdade, para dias mais felizes, quando a gente conseguir vencer nossas imperfeições e vivenciar um pouquinho, pelo menos, do que Jesus nos ensina. Numa vida a gente não vai conseguir tudo, mas se a gente pelo menos trouxer um pouquinho para o nosso coração e tentar vivenciar, a gente já é um pouquinho mais feliz e um pouquinho menos infeliz, com menos imperfeições. Então essa parábola aqui também fala do amor e da providência divina, alcançando a todos, e nenhuma ovelha ficará perdida. Aí a gente pensa assim, poxa, mas eu estou entendendo isso agora porque a doutrina espírita trouxe mensagens explicativas, livros de estudiosos da doutrina espírita que nos esclarecem, mas e o povo daquela época, como que ele entendeu? É muito simples imaginar como o povo daquela vida entendeu, porque ele está falando aqui de uma ovelha perdida. Quem nunca se sentiu perdido? Quem nunca procurou buscar alguém que está perdido? Quem nunca se alegrou porque foi socorrido? Quem nunca se alegrou por socorrer? Não precisa de muita explicação. A gente só vai depois aprofundar as camadas de entendimento, mas é isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. E temos a do filho, essa daqui, ovelha perdida, tem no Mateus também, tá? Mateus 18, Mateus 18 e Lucas 15. E temos a do filho pródigo, que todos conhecem, desse filho que resolve sair para o mundo, né, e deixa o pai, e ele passa muitas dificuldades, e tem um momento que ele resolve voltar e pedir abrigo, estou falando de uma forma bem resumida, e o pai o recebe com todo carinho, mata o novilho mais gordo, faz uma festa, e tem um filho lá que ficou o tempo inteiro com o pai, que está com uma invejazinha de tudo que o pai está fazendo para esse filho que retornou. E o pai responde: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estavas perdido e se achou. Então, mais uma vez, fala da alegria de quando um de nós estava perdido e se acha. E para isso é que chegaram a nós os ensinamentos de Jesus. Então, deixa eu pegar o Evangelho rapidinho. Então, nós temos esse mestre amoroso, Jesus, que esteve na Terra desde o começo, desde a sua formação, que enviou mensageiros trazendo as suas verdades em todas as épocas da humanidade, que está no comando dos nossos destinos, do nosso planeta, um espírito puro, um Cristo. Depois ele nos envia o Consolador prometido por ele mesmo vem presidindo o processo. Então, nós olhamos para o caos à nossa volta e nós só podemos chegar à conclusão que o caos é aparente, que nós estamos enxergando o avesso de um bordado, que é cheio de nós, de fios pendurados, de cores misturadas, e a gente não consegue entender. E como nós sabemos disso? Porque há uma inteligência divina, perfeita, que é só amor, só bondade, regendo todo esse processo, que está nas mãos dele. Então, eu vou concluir com palavras de Jesus, que estão nesse capítulo Cristo Consolador, que nós solicitamos, que os Espíritos solicitam, melhor dizendo, que nós leiamos em momentos de dificuldade, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, mas que são palavras para todos nós, sempre que estivermos sofrendo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, eu peço a Jesus que todos nós, nos nossos momentos de dor, consigamos nos voltar a Ele, aos seus ensinamentos, tentando compreendê-lo, buscando o silêncio, a reflexão, trazendo para o nosso coração, quem sabe para os nossos atos, tornando assim mais leve o nosso fardo, como Jesus nos prometeu. Muito obrigada, que a paz do nosso amigo possa estar com todos nós.
Queridos irmãos, as flores da esperança florescem em nossos jardins. Sempre que sentirem suas forças fraquejarem, elevem seus pensamentos à imagem dessa casa tão querida de todos nós, encarnados e desencarnados. Sentirão seus corações reconfortados e iluminados, e em agradecimento a todo esse bem recebido, façam como nós fazemos, trabalhadores espirituais da casa. Busquem levar conforto e amor a seus irmãos, através de pequenos atos, como ouvir as dores desses irmãos, confortando-os, levando o auxílio material também, mas levando acima de tudo o pão do Espírito. Busquem a dor onde ela estiver. Utilizem-se da prece como forma de auxílio a toda a humanidade terrena. Busquem espalhar a esperança à sua volta. E novamente repito, se as forças faltarem e a desesperança ameaçar seus corações, elevem seus pensamentos a esse celeiro de luz, que é a casa de Pedro e Naí, e roguem forças em nome do querido Mestre Jesus, e vocês sentirão o bom ânimo, o conforto e as forças para continuarem espalhando o amor. Sigam em frente, confiantes, com muita fé e acreditando que tudo está sob o controle do Mestre Jesus. Um irmão da equipe de trabalhadores espirituais da casa de Pedro e Naí. Boa noite a todos.